Então, pessoal, vamos fazer aquela revisão, né, dos conteúdos, porque daqui a pouquinho o que vai acontecer? Você vai fazer as atividades. Nossa aula está tranquila hoje, falando de condutores paralelos, que é o campo magnético. Vamos lá, então, para a nossa revisão de conteúdo, então? Ok? Olha lá, ó. Força magnética, parte 2, né? No condutor retilíneo, você utiliza a regra da mão direita, né? Tá a mão direita aí, apontando, e o empurrão é a força magnética. O dedão, representa a corrente elétrica, é o mesmo V que você tinha na carga, e os outros dedos representam o campo magnético. Então, sentido, as unhas apontam para o sentido. Se você tivesse para baixo, as unhas, a palma da mão virada para baixo, né? Aí você veria que nesse sentido aí, você teria, se você tivesse aqui para baixo, o campo, você teria a força magnética para cá, porque mudaria a mão para lá, o tapa viraria para o outro lado. Então, funciona direitinho. O bio, né, porque é o campo magnético, a corrente elétrica, e o comprimento do fio. Isso aqui, o L é o comprimento do fio. Não é a distância que você quer, a força, não. É um comprimento do fio, tá? Se você tiver os condutores paralelos retilíneos, tem uma força magnética, né? Então, eles são retos, são extensos e percorridos por duas correntes. Uma num condutor, outra corrente no outro condutor. Pode ser até o mesmo valor, mas são correntes de cada condutor. Estão separados por uma distância R qualquer e situado no vácuo, você sabe que isso aqui é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica origina o vetor indução magnético B, que tem essa intensidade, tá? Assim como B1 tem esse valor, B2 também, onde aqui vai ser I2. Né? B2 vai ser I2. É a mesma coisa. O L é igual para todo mundo. Então você pode juntar as duas, somar elas. Somando aí os valores, nós temos a força, né? Pode somar ou diminuir, porque se for de repulsão, né? Sentidos opostos, mesmo sentido. Juntando as duas equações, nós temos que as duas correntes estão relacionadas na força magnética aqui, que é o B1 mais o B2, etc. e tal. Olha aqui, ó, a regra do empurrão. Quando você tem a corrente para cima, né, ela está apontando para cá, as duas correntes. Então, nós temos que os fios, eles vão aproximar. Eles vão se aproximar um do outro. Uma força de atração entre os dois fios. Se uma corrente vai para cima e a outra para baixo, vai ter uma repulsão. E aí, nós vamos ter, nesse caso, empurrando, separando um do outro, tá? Isso é a força entre condutores paralelos, tá bom? Se as correntes têm o mesmo sentido, atração. Se tem sentidos opostos, repulsão. Nós falamos isso aí, é só a gente cuidar disso aqui direitinho, que não vai errar, atração e repulsão, né? Aqui os dois estão numa perspectiva, está olhando de cima, os dois estão saindo em direção ao seu olho. E aqui o I1 está saindo, mas o I2 está entrando. E aí você tem repulsão, sentidos opostos, tá? Então, olha bem, vocês agora tiveram aí essa relação das forças do campo magnético, já estamos falando. Você viu que trocou a velocidade das cargas pela corrente elétrica, né, que é I, e a partir disso aí, nós temos aí que as forças entre dois fios, se os fios tiverem o mesmo sentido, elas vão atrair, se vão tentar puxar um para perto do outro. Se uma corrente vai no sentido, vai no outro, elas vão se repelir. Então, facilita muito, você tem a equação direitinho, que a força é o coeficiente de permeabilidade magnética μ0 sobre 2π, e R é a distância que você quer, o ponto entre eles estão separados quanto? 10 centímetros? 2 metros, certo? Então vamos lá, agora faça a atividade, porque daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas de vocês. Estamos de volta, né? E aí vocês fizeram a atividade, conversaram entre vocês, com certeza aí vocês acertaram as atividades de hoje.
Mas vamos lá, qualquer dúvida que possa ter, vamos tirar agora. Vamos para o nosso Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Vamos para a primeira questão. Olha aí. Um condutor retilíneo AB, está aqui. O condutor está bem aqui. É alimentado por uma bateria. A bateria está aqui, com Ezinho, né? Só que está ali mais diferente, mas é o Epson, de força eletromotriz, que é do gerador. Tem um sinal de mais e de menos, está vendo aqui, ó. Certo? E colocando esse condutor entre os polos do ímã, então aqui vai ter um campo, sempre do norte para o sul, lembra disso? Sai do norte, chega no sul, né? O campo magnético. E quando você fechar essa chave, vai percorrer uma corrente elétrica. Dentro do gerador, vai do menos para o mais, né? E vai percorrer uma corrente elétrica nesse circuito. Quando a corrente elétrica percorrer, será que o fio, esse fio que está aqui, o condutor, ele vai ser atraído pelo polo norte, pelo sul, vai para baixo, vai para cima, ou vai ser atraído e repelido de forma alternada? Vai e volta, vai e volta. E aí? O que você acha da situação? O que você marcou aí, analisando direitinho, né? Deixa eu apagar aqui para você ter uma visão legal. Olha aí, o campo magnético, nós sabemos que o campo magnético, ele vai do norte para o sul, né? A corrente dentro do gerador vai do menos para o mais, então ela dá a volta, né? E aí vai por ali. A força magnética é para cima, força magnética dando a regra do tapa, porque o B está para lá, o I está ali, né? Então, sua mão direita. E aí, olha bem, já sabe para onde que a força vai puxar o condutor, né? Para onde ele vai deslocar, para o lado que a força magnética está utilizando. Então, olha aí, vai deslocar para cima, porque a força magnética está apontando para cima. E se a força magnética estivesse apontando para baixo, né? Aí a letra é D. Não tem como ser atraído e repelido, que estabelece essa força, ela não fica variando. Até porque o campo magnético é uniforme, não varia, certo? Então, vamos lá para mais uma questão. Dois condutores metálicos X e Y, está aqui, o condutor X e o condutor Y, são percorridos por corrente de mesma intensidade em sentidos opostos, como está aí, certo? Com relação à força magnética exercida pelo condutor X sobre o Y, o que nós podemos afirmar? Que a força de repulsão, né, nula, de atração porque o vetor indução em Y aponta para dentro, de atração porque o vetor indução magnética aponta para fora do papel, de repulsão lá na letra A aponta para dentro e letra E porque o vetor indução magnética aponta para fora. Então pode ser de atração, repulsão, apontando para dentro ou para fora, e nula não aponta para lugar nenhum, não tem força. Então, a gente sabe que sentidos opostos é de repulsão, né, pessoal? Ela é de repulsão. Usando o tapa, quando você usa o tapa, você percebe que o B aplicado aí e a força magnética, né, que o B é em volta no ponto que você tem aí, vai ser para dentro do papel o B. Indução magnética, vetor indução magnética é o B, não é a força, tá? É o B. Então, você usa a regra número 1. Pessoal, olha bem, você vai usar ali no fio, ó, o fio está aqui, ó, a usar assim, ó. Se ele está aqui para cá, assim. O outro fio lá, você vai ver que ele está assim. Então, de qualquer maneira, ele entra desse jeito e quando ele está aqui, ele entra também, por lado de dentro. Os dois campos magnéticos estão entrando e somando no meio do fio, certo? Então, a gente percebe com a regra número 1. Corrente elétrica no dedão e campo nos dedos. Muda, não é a regra da força. Está falando do vetor indução, campo magnético. Vamos lá? A força magnética é de repulsão, mas o campo magnético está apontando para dentro. Ok? Vamos para mais uma questão. Nós temos um circuito, dois fios paralelos também, estão vendo aí, de A, B e CD. Com certeza estão falando de fios paralelos, né? Então, você compôs um resistor aqui,
uma bateria, né? Tem um Ezinho aí. E aí, o que nós podemos afirmar? Que devido à corrente que passa aí, lembra que a corrente vai sempre do menor para o maior dentro do gerador, assim, né? Haverá uma força de atração entre cargas que tende a aproximar os fios AB e CD. AB esse aqui, CD o de cá. Então, se a corrente passar aí, tiver o mesmo sentido, haverá uma força magnética que tende a separar os segmentos de fio, né, aproximar A e a B separar. Ou haverá uma força que tende a aproximar o segmento AB e CD. E aqui A, B e CD, A, B e C, e A e a C são iguais aqui, né? Haverá uma força de repulsão entre cargas que tende a separar os segmentos e não haverá qualquer tipo de força eletromagnética entre os segmentos A, B e CD. Bom, nós sabemos que a corrente vai girar, ela vai passar aqui, vai nesse sentido e volta nesse. Sentidos opostos, repulsão, né? Então, aqui haverá uma força magnética que tende a separar os segmentos de fio AB e CD. Aí, no caso, a letra D também é correta. Só que aqui fala uma força de repulsão e uma força magnética, mas mesmo assim, olha bem, força magnética é correto. Força de repulsão, nós poderíamos até questionar isso aqui em um vestibular, porque não é uma força qualquer, é uma força magnética. Mas mesmo assim, as duas questões não explicou qual tipo de força, também a letra D estaria aí causando uma certa confusão. É importante você analisar isso aí, olha bem. Quando você vai fazer um vestibular, você tem uma questão específica, que é força magnética que nós estamos falando. Mas a força magnética é uma força de repulsão. Então, bem, no caso de você marcar aquela questão ali, você entra com o pedido, tá? Direitinho, para pedir anulação da questão, porque ela está causando confusão. Uma questão pega de internet aí, foi feita em algum vestibular e talvez, na época, alguém entrou com esses recursos. É importante ver isso. A letra D fala só de força, mas a força magnética é uma força e é de repulsão, certo? Então, a B é muito correta, que é força magnética, mas a outra não deixa de ser correta e está causando confusão. Quem marcou isso, fosse meu aluno numa prova minha, eu consideraria correto, tá? As duas questões, ou quando você tem duas, geralmente te anula a questão, né? Porque, na verdade, causa confusão. Vamos lá, então. É importante ter essas questões, ela não fica muito específica, quando ela fala de força de repulsão. Mas a força magnética não é uma força? Tende a separar? Sim, tende a separar, tá? Aí, ó, que tende a separar os segmentos A, B e CD, tá? Apesar da palavra aqui ser apenas força. E aqui é força magnética, é corretíssimo. Nós estamos falando de força magnética. Mas mesmo assim não deixa de ter razão o aluno que quiser questionar, tá? Agora nós temos o que chamamos uma questão de Enem, né? Sempre temos. Então a gente vai trabalhar aqui essa questão de Enem. Dois condutores retos, extensos e paralelos estão separados por uma distância de 2 centímetros, ó, só 2 centímetros. Lembra que centímetro tem que ter somar em metro. São percorridos por uma corrente de 1 ampere e 2 amperes, todas no mesmo sentido, né? A permeabilidade do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7, tesa por metro por ampere, vezes metro por ampere. Se os condutores estão situados no vácuo, então vai usar este valor. A força magnética entre eles, no Sistema Internacional de Unidade, direitinho, tem que valor? Elas são de repulsão ou de atração? Já sabe que mesmo sentido, aqui ficou muito fácil, né? Mesmo sentido, ela é de atração. Então, A, D e E já foi embora. Sobra, só que aqui um é 2π e o outro é 2. Tá até fácil aí. Até para chutar já seria assim, porque se tem 4π aqui e na equação tem 2π, sabe que vai cortar o π. Sem fazer cálculo, você sabe que a letra é B. Olha bem como é que você pode ter uma ideia muito rápida do que fazer, né? Sem precisar.
Isso no vestibular, se você entendeu isso aqui, ó, você marca a resposta bem passinho, tá? E aí você consegue ver, não perde tempo, né? Não precisa nem de fazer o cálculo para ter certeza. Tá lá, vamos fazer. Nós estamos aqui para ver direitinho os valores, né? Olha bem, 4π vezes 10 a menos 7, aqui você vai cortar, vai sobrar um 2 aqui, certo? O R, transformando isso aqui em centímetro e metro, 2 centímetros, 0,02, né? O R deu 1, fica fácil. Uma corrente é 1, outra é 2. Então, olha bem, 2 vezes 10 a menos 7 vezes 100, né? Esse 2 daqui, ó, deixou ele aqui, dividiu. Aqui, 2 dividido por 0,2 é 100. 2 dividido por 0,2 é 2 vezes 10 a menos 2. 2 por 2 dá 1. 10 menos 2 para cima, 10 ao quadrado. Então, você tem aqui 200 vezes 10 a menos 7. Andando duas casas, para dar o menos 5 que você quer lá, você tem o 2 vezes 10 a menos 5. Olha bem, foi fácil de você encontrar a resposta. Foi muito fácil. E não precisava nem de nada mais, ó. 2 vezes 10 a menos 5 e é de atração. Então, vou voltar aqui, só deixar um pouquinho para você copiar, né? Para você ver direitinho os valores aí, se caso você errou. Eu vou explicar ali a coisa bem simples. O que você pode fazer num vestibular, tá? Bom, já a gente volta para o slide. Olha bem, aqui nas aulas nossas, nós estamos tentando fazer o melhor possível, bem devagarinho, bem explicado, e você também precisa fazer para você entender. No momento que você sabe resolver, está tudo bem, você pode pular algumas partes, principalmente de matemática. Se você entendeu perfeitamente, fica fácil, tá? Agora, num vestibular, a única coisa que você precisa ali é ganhar tempo. Tudo que você puder ganhar tempo. Então, geralmente, quando você faz um vestibular, você pega da primeira até a última, vai lendo, sabe, está de maneira clara, marca e passa para as outras e vai até o final. Você volta fazendo uma repescagem, de novo, demorando um pouquinho. Vamos voltar lá que eu vou explicar o que eu fiz aqui bem rápido. Vamos lá? Só para você ver? Olha bem. Você viu aqui que, pelos dados aqui, sem multiplicar nada, todos têm resposta de 2, 2 e 4. Tá. Mas aí, os fios, eles estão no mesmo sentido. Vai ser de atração. Então, onde tiver repulsão, está fora. Isso quer dizer que você já sabe que essas não são respostas. Pronto. Sobrou duas respostas. As duas têm o mesmo 10 a menos 5. Já sabe que isso aqui faz parte da resposta. Um é 2 e o outro é 2π. Se você vai usar esse valor, que é 4π, e você sabe que na equação você tem μ0 sobre 2π, porque é vezes I1 vezes I2, né? Sobre R, e aí vezes L, que é a força aqui. O que é que você tem? Você sabe que aqui tem um 2π. Se aqui tem um 4π, 4π, o π vai cortar. Isso quer dizer que não terá π na resposta. Então, essa aqui também não é resposta. Olha aí. Então, rapidinho, se você entender direitinho e souber fazer, você já percebe que é a letra B. Assim de cara, não tem que fazer nada, muita coisa. Isso é muito importante, você ganha tempo. Pessoal, Enem é isso, você precisa também ter sua agilidade, porque se você resolve várias questões bem rápido, o que acontece? Acontece que depois você tem tempo para ficar pensando naquela que você não está conseguindo. O tempo é importante, tem que sobrar tempo para fazer outras coisas. Então, pensem nisso e podem resolver, não tem nada que não possa. Nas nossas avaliações também, são de marcar, desde que você faça. Até uma próxima aula.